Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês como criar um título dinâmico aqui no Power BI, que eu acabo utilizando muito em cartões, como por exemplo este título de baixo aqui, ou você pode utilizar em títulos de gráficos, ou você pode fazer até textos inteiros aqui dentro do Power BI com algumas palavras, alguns assuntos dentro desse texto de forma dinâmica. Ok? Então é isso que eu vou mostrar para vocês aí na aula de hoje. Então, como por exemplo, este título dinâmico que eu tenho aqui, conforme eu vou escolhendo aqui o meu filtro, olha só o que acontece. Ele vai mudando, ó, faturamento Uber, ó, faturamento em Drive, e tem uma diferença entre este de cima e o de baixo, tá? Dá uma olhadinha. Quando eu escolho mais de um filtro ao mesmo tempo, ó, então, por exemplo, aqui em Drive e Uber, olha só o que acontece. Aqui ele fica somente faturamento e aqui ele coloca o Uber e o InDrive. Essa diferença assim acontece porque são duas funções DAX diferentes que eu estou utilizando para criar cada um deles, e em algumas situações não é interessante que apareça vários nomes no seu título ao mesmo tempo. Então eu fiz dessa forma aqui, ó, para facilitar aí a utilização de vocês. Então você pode escolher uma forma ou outra aí conforme a necessidade de vocês. Beleza? Então, bora lá. Como que a gente vai fazer isso aqui, ok? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é a minha tabela, só para vocês analisarem a tabela de vocês, para vocês definirem uma coluna de filtro. Então, eu vindo aqui, ó, em modo exibição de tabela, eu vou minimizar isso aqui, que eu não vou usar, tá? E eu vou entrar na minha tabela de receita. Essa aqui é a minha tabela de receitas dos aplicativos. E aqui dentro dessa tabela de receitas, eu tenho a minha coluna aplicativo, que aqui tem os nomes dos aplicativos que eu vou utilizar para executar um filtro. Ó. Então, se eu descer aqui embaixo, ó, você vai ver que tem o nome de outros aplicativos que estão aqui. Ok? Então, basicamente, você tem que definir uma coluna a qual você vai fazer um filtro dela. Essa é a primeira etapa, beleza? Vou voltar aqui, ó, exibição de relatório. Vou vir aqui em aula, ok? E a gente vai começar a fazer do zero. Primeiramente, eu só vou adicionar os valores aqui e depois a gente já começa a fazer a parte especificamente do título. Ó. Então, o que é isso aqui, tá? Tanto para o de cima, tanto para o de baixo, com exceção desse último aqui, tá? Esses quatro primeiros aqui que vocês estão vendo, ó, basicamente eles são cartões. Então, se eu clicar aqui em cima, vir em página inicial, ó, tá vendo que é um cartão? Então, você vai adicionar um cartão aí no seu visual, ok? Faz a formatação do texto conforme você quer dentro dele. E depois a gente vai adicionar a função DAX, beleza? E aqui embaixo é só um segmentação de dados, tá? Que é um filtro que eu vou adicionar aqui, ó. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou adicionar o valor numérico aqui dentro, ó. Que é isso daqui, ok? Que é esse valor do faturamento aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir em dados rapidamente, tá? Porque isso aqui, teoricamente, não faz diferença para a aula. Você vai escolher aí conforme a necessidade de vocês. Então eu vou vir aqui em receitas. Ok, e vou vir aqui em receita total, ó, que é uma medida DAX que eu criei aqui, somando o valor recebido mais o bônus. Só isso, tá? Não tem segredo nenhum. Só vou segurar e arrastar, soltar aqui dentro, ó, vai aparecer a minha receita total. Vou fazer a mesma coisa aqui para o de baixo, beleza? E aqui eu vou colocar o meu filtro com aplicativos. Então agora não é uma medida, né? Eu vou vir aqui na minha tabela ó, e vou pegar aquela coluna que eu mostrei para vocês lá, que tem os meus aplicativos, vou pegar, arrastar e soltar aqui dentro. Beleza? Primeira parte já está funcionando, ó. Se eu escolher, por exemplo, o Uber aqui, ó, pode ver que o valor já vai mudar. Tá vendo? Então o filtro já está funcionando. O valor aqui já está formatadinho, então vocês vão formatar conforme a necessidade de vocês em formato aqui, ó, só clicar em cima do visual, formato, e vocês dão uma olhada aqui no tamanho do texto, na cor e por aí vai, tá? Beleza? Agora a gente vai para as medidas DAX. Vou minimizar isso aqui que eu não vou utilizar, vou minimizar isso aqui também. Então, bora lá. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês como que faz esse de cima, que é mais simples, e depois o de baixo, tá? Os dois, na verdade, são bem simples de se fazer, tá? Só o entendimento que é um pouco diferente. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em cima com o botão direito na minha tabela de medidas, que é essa primeira aqui, ok? Botão direito, ó, nova medida. Não precisa fazer em cima da sua tabela de medidas, tá? Você pode fazer em cima de qualquer tabela aqui. Como é uma medida, funciona em qualquer lugar aqui dentro de uma tabela. Mas se você quiser saber como que cria essa tabela de medidas aqui, onde você vai criar as pastinhas para separar todas essas medidas, eu vou deixar um vídeo na descrição deste vídeo aqui explicando como que funciona. Beleza? Então vamos lá, vamos fechar isso aqui e voltar novamente do começo, ó. Então eu vou vir aqui em cima da minha tabela de medidas ou de qualquer outra tabela, botão direito, nova medida. Agora eu vou dar um nome para essa medida DAX. Eu vou chamar ela de texto DIN
com um ponto, tá? Pra saber que é dinâmico. E vou chamar ela de SS, que é simples, né? Por que dois S, tá? Porque eu já tenho uma medida do texto dinâmico com um S só aqui, ó. Se eu colocar igual, não vai funcionar, tá? Então, uma dica para vocês, nomes de medidas não podem ser repetidos. Vou dar um igual aqui agora, ó, um espaço. Esses espaços aqui não são obrigatórios também, tá? Eu dou por questão de visual, que fica mais interessante. Espaçamento. Beleza? Vou dar um zoom aqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um texto fixo que eu quero que apareça aqui no título, que no meu caso é o título faturamento, ó. Então, ó, faturamento, assim. Tem que estar entre aspas, tá? Porque isso aqui é um texto. Se você não colocar entre aspas, ele vai dar algum erro, beleza? Então, deixa entre aspas, ó. Eu só vou dar um Enter e vou mostrar para vocês que já vai aparecer aqui, ó. Ó, vou dar um Enter, a medida já foi criada aqui, ó. Texto dim com 2S ali. Eu vou segurar e arrastar e vou soltar ela aqui dentro. Beleza? Então, só aparece um texto. Se eu vim aqui aplicar o filtro, ó, não muda nada ali no texto, né? Tá vendo? Ó? Agora a gente vai fazer ele ficar dinâmico. Então, bora lá. Vou clicar aqui em cima novamente, né? Vou vir aqui na minha medida DAX, ó. Faturamento. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai adicionar a parte dinâmica. A primeira coisa que você vai fazer é colocar um E comercial, que é este E aqui. Basicamente ele significa concatenar, ok? Juntar duas coisas, que no meu caso aqui são dois textos. Ó, você vai colocar este E e agora você vai chamar a função select values, que é esta função aqui, ó. Esta daqui, tá? Chama ela. Basicamente, o que ela faz? Ela vai entrar dentro de uma tabela sua, tá? Numa coluna específica e chamar somente um valor para você que você vai selecionar. Que no meu caso é o valor selecionado pelo filtro. Então, esta é a função que você vai utilizar, tá? Só clica aqui, ó, Select Values, e aqui dentro você vai colocar qual tabela a qual você quer tirar essa informação, que no meu caso é a tabela receita, né? Lembre-se, ó, receita, e da coluna aplicativo. Então, receita aplicativo. Então, vocês escolhem aí a coluna e a tabela que vocês querem tirar a informação do filtro de vocês. No meu caso, essa daqui, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma vírgula aqui, ok? E agora, o que você vai fazer? Você poderia deixar assim, ó, tá? Só vou fechar o parênteses aqui, só para mostrar para vocês. Não vou nem colocar a vírgula, já vamos fazer uma modificação ali. E eu vou dar Enter, ó. E a função já vai estar funcionando. É bem simples, tá? Não tem segredo nenhum mesmo, ó. Vou vir aqui, por exemplo, escolher Uber, dar uma olhadinha ali, ó. Tá vendo que já tá funcionando? Mas tem duas coisinhas para a gente arrumar antes de finalizar ela. Primeiramente, o espaçamento, tá vendo que não tem espaçamento? Eu vou colocar um espaço ali para vocês. E caso eu queira que apareça um texto, se eu selecionar mais de uma, que no caso aqui não aparece nada, né? Ele fica só faturamento, que particularmente é da forma que eu deixo, tá? Mas você pode colocar um texto ali caso vocês queiram. Então, vou voltar lá, ó, na minha função DAX, beleza? E a primeira coisa, para adicionar um espaçamento, você só vem aqui, ó, depois do faturamento, né? E coloca um espaço aqui, ó, beleza? Só colocar o espaço, você vai dar um Enter, né? Ó, aqui ele já vai dar um espaço automático. E quando você escolher aqui, ó, tá vendo que ele já colocou um espaço? Beleza? Não tem segredo nenhum. Tranquilo? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu quero que apareça algum texto, quando eu escolho mais de uma seleção ao mesmo tempo, também é possível, ó. Eu vou vir aqui no finalzinho, ó, coloco uma vírgula, beleza? Ó, coloca aspas e coloca algum texto que você queira. Então vamos colocar aqui, por exemplo, todos, ó. Todos, fecha aspas. E eu vou dar um Enter. Não aconteceu nada, mas olha só, quando eu escolho duas ou mais seleções ao mesmo tempo, ó, tá vendo que ele aparece todos agora? Ó, se eu escolher 3, todos, ou se eu tirar o filtro, né, que fica escolhido todos os filtros aqui ao mesmo tempo, ó, todos. Beleza? Então aqui você pode adicionar um texto que você queira, ou se você não quer que apareça texto nenhum, ou você deixa essa parte depois da vírgula em branco, ou simplesmente você deixa somente as duas aspas ali, que fica funcional do mesmo jeito, ó. Porque ele tá chamando aspas, passa nada, passa em branco, tá? Então se eu deixar somente as duas aspas, ó, ele vai ficar assim. Beleza? Então, o primeiro título dinâmico é somente isso daqui, tá? Não tem segredo nenhum. Agora a gente vai pro segundo.
Beleza? Então eu vou lá de novo, ó, medidas, botão direito, nova medida. Vamos chamar aqui de texto dim, ponto, e vou chamar de de múltiplos, tá? Vou colocar um igual. E vamos lá de novo, ó. A primeira parte é exatamente igual, então eu vou colocar aqui, ó, faturamento, novamente, ó, faturamento. Abre aspas e fecha aspas, né? Eu vou dar um enter. Já vou soltar aqui para vocês, ó. Só para vocês verem, né, que ele já vai aparecer igualzinho o outro, não mudou nada. Aqui, ó. O de cima tá funcionando, o de baixo não acontece nada por enquanto. Tranquilo? Vamos voltar lá. Texto de UMM. Agora a gente vai colocar o e comercial igualzinho ao anterior, só que agora a gente vai chamar uma outra função DAX, que é uma função que vai concatenar duas coisas quando tem vários itens selecionados, beleza? Duas coisas, eu digo, são os vários itens que vão ficar aqui na frente, mais o valor fixo que está aqui atrás, ó. Então eu vou chamar essa função aqui, ó, que é a concatenate, só que X, tá? Com xzinho aqui. Tem que ser X com X, porque ela vai ficar mais dinâmica, beleza? Então clica aqui em cima dela. Agora, o que ela vai pedir? Ó, ela vai pedir uma tabela aqui dentro, porque ela quer verificar valores dentro de uma tabela para conseguir selecionar esses valores, beleza? Então você vai ter utilizado outra função aqui dentro, ó, que é values, que é essa função aqui. Você lembra que a outra lá era select values? Essa aqui é somente values, tá? Porque essa aqui ela pega vários valores e a select values ela pega somente um valor. Essa é basicamente a diferença, tá? Então eu vou pegar aqui values, ok? E quais valores você quer selecionar? É exatamente a mesma coluna de filtro que a gente mostrou para você lá naquela tabela, tá? Então eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó. Vamos chamar ela de novo, ó, receita aplicativo. É a mesma coluna da outra lá, só mudou a função, tá? Receita aplicativo. Vou fechar aqui o parêntese, ok? E agora eu vou colocar uma vírgula, tá? Ó, tabela, vírgula. E agora uma expressão. A expressão basicamente é o quê? O que você quer selecionar dentro dessa tabela, ok? Aqui pode parecer um pouquinho confuso, tá? Mas você vai chamar novamente a receita aplicativo. Então, receita, ó, aplicativo, beleza? A minha coluna de novo. Por quê? O que eu estou fazendo? Dentro da minha coluna lá com vários tipos de aplicativos lá na tabela receita, eu quero pegar um aplicativo ou mais de um aplicativo, tá? Dentro daquela coluna. Por isso que eu estou chamando novamente ela, tá? Na expressão aqui, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Depois da expressão, você vai colocar uma vírgula novamente, ó. E você vai colocar um delimitador. Basicamente é o que vai separar um texto do outro. Eu, particularmente, eu gosto de utilizar o pipe, tá? Então você vai dar um espacinho aqui, ó, coloca aspas, beleza? E você vai colocar aquela barra, que é essa barrinha. Você pode colocar o que você quiser, tá? Se quiser colocar vírgula, ponto e vírgula, aí vai da sua escolha, tá? Mas eu gosto de utilizar isso daqui, que eu acho que fica mais bonitinho. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Deixar assim, pipe, abre aspas, fecha aspas, tá? Porque é um texto. E depois você vai fechar o parênteses. E a função já vai estar funcionando. Só tem uma questão de espaçamento aqui, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas eu vou dar um Enter já e vocês vão ver que ela já vai funcionar aqui embaixo. Ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo que já apareceu tudo, ó? Beleza? E ela já tá funcionando. O que eu vou fazer somente, ó? Dar um espaço aqui, ó. Antes e depois, só para ficar um espaçamento legal, ó. Tá vendo, ó? O espaçamento ficou interessante, né? E aqui é a mesma coisa. E é só isso, tá? Você criar um título dinâmico, você utiliza essa fórmula aqui, ele já vai criar um título dinâmico. Vou dar uma dica rápida para vocês, tá? Caso vocês queiram criar textos maiores ainda, o que você vai fazer? Basicamente, você vai só ir duplicando essas coisas aqui. Como assim? Ah, eu quero, por exemplo, que o nome dos aplicativos fique antes do faturamento. Então, você vai colocar esta parte aqui no lugar do faturamento, depois um ezinho e o faturamento vai na frente. Ah, eu quero que isso daqui fique no meio de um texto. Então, você vai escrever um texto aqui, coloca um ezinho, coloca isso aqui no meio do texto, né? Coloca um outro ezinho e continua escrevendo o texto. E por aí vai, tá? Você pode colocar vários filtros ao mesmo tempo. E caso você queira fazer, por exemplo, uma seleção de filtros diferentes, sei lá, eu quero pegar aqui meus aplicativos e depois eu quero... vamos ver se tem alguma outra coluna aqui, tá?
Vamos pegar aqui de despesas, ó. Ah, por exemplo, eu quero pegar fornecedores e despesas. Então, eu quero fazer 3 filtros ao mesmo tempo. Você vai ter que criar para cada filtro mais uma função dessa DAX, só que você vai referenciar a coluna do filtro que você está fazendo. Então, vamos supor que eu queira pegar aqui despesas, né? Eu vou vir aqui, ó, despesas, ok? Despesa de novo, porque no meu caso aqui é o nome da tabela e o nome da coluna é o mesmo nome, né? Então, despesa, 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 despesa. Aí, o que acontece? Você pode fazer um texto bem maior. Então, faturamento, daí vai aparecer aqui o nome do aplicativo, algum texto que eu vou colocar aqui na frente, o nome da despesa e por aí vai, tá? Então, você pode fazer isso aqui para vários filtros ao mesmo tempo, beleza? Então, eu acho que vocês aprenderam, né, o que quis explicar aí na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desta aula, tá? Se vocês ficaram com qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Se vocês gostaram da aula, tá? Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e deixem um comentário aí para me ajudar a engajar o vídeo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Fui.